Oi, gente, 11 horas da manhã aqui em Belo Horizonte. Hoje a gente vai começa um novo projeto. Eu sempre quis, já entrei em outros projetos para desenvolver alguns programas de entrevista ou programas de bate-papo, projetos que acabaram não vingando pelos mais variados motivos. E agora, hoje, a gente estreia o que eu denominei de Gustavo Lopes e Você, cuja arte foi feita pela Aline, que acabou de entrar e dar um oi pra gente aí, onde pretendo realizar um bate-papo. A ideia é que seja quinzenal, pelo menos quinzenal. Entretanto, nesse período da pandemia, do home office, do lockout, a gente vai tentar fazer uma vez por semana. Eu já tenho uma outra agendada para quinta-feira com o fisioterapeuta. Semana que vem já tem uma ou duas agendadas. Então hoje começa um novo projeto, uma nova forma de conversar com vocês, uma nova forma de expor as mais variadas questões com vocês, e questões inclusive alheias à minha área de expertise. Eu pretendo fugir um pouco do senso comum do direito desportivo, do esporte. Vamos falar disso também, mas a ideia é que a gente fale dos mais variados temas. E para hoje, para essa estreia, né, o nosso convidado, ele já chegou aqui, eu já vou chamá-lo, é mais que um amigo. Marcelo, que eu tenho a alegria de conhecer há mais de 35 anos. O Marcelo, que é nutricionista, ele é nutricionista da Fundação, ele até me corrige depois se eu cometer alguma impropriedade, mas ele é nutricionista da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, onde trabalha especificamente com fibrose cística. Ele atende também no seu consultório particular. O Marcelo, que é professor, depois ele fala para a gente das instituições que ele leciona. O Marcelo, que é mestre pela UFMG, já realizou disciplinas de doutorado também na UFMG e tem uma vasta experiência em nutrição, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Ele esteve em Londres antes da pandemia, né, há menos de 6 meses, e hoje vamos fazer um bate-papo, puxando um link aí, né, dessa situação que a gente tem atual de pandemia, de coronavírus, e como que a nutrição pode ajudar nessa nova realidade que a gente vive. Independente de você ser a favor ou contra isolamento, não isolamento, ficar em casa, não ficar em casa, existe sim um vírus novo, e como que a ciência nutricional pode nos auxiliar nesse caminho. Então eu vou dar bom dia ao Marcelo. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Te ouço muito bem, acredito que todo mundo esteja te ouvindo muito bem também. Inclusive, gente, se vocês quiserem enviar perguntas, a ideia é que não passemos de 30 a 40 minutos, para não ficar tão cansativo. Mas se vocês quiserem enviar perguntas, interagir com a gente por aí, aceito, inclusive, sugestões e ofertas para participar desse bate-papo em edições futuras. Vocês podem me enviar aí no privado ou no @GustavoLPSouza, nas mais variadas plataformas de rede social. E aí eu queria, antes até, Marcelo, de eu te fazer algumas perguntas, algumas coisas que são curiosidades minhas mesmo, e que eu acredito que de grande parte de quem está nos assistindo, eu queria só que você falasse para a gente um pouquinho em que consiste a sua atuação lá na FEMIG e aonde você leciona, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. E se quiser falar um pouquinho também do seu mestrado, disciplinas de doutorado, eu acho que é legal para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Perfeito, Gustavo. Formei em 2002, depois de um certo tempo aí no mercado, atuando na nutrição clínica, né, em hospital. Eu trabalho na pediatria especificamente, mas eu já fiz mestrado, algumas especializações, estou em curso de 2 agora, uma pediátrica pelo Hospital de Boston e uma na área de fitoterapia, né, pela Nutrição Clínica Funcional, da BP, a qual eu ministro aula. Então, eu dou aula especificamente na pós de nutrição clínica funcional e da concepção à adolescência, ou seja, desde o período pré-concepção, durante o período gestacional, lactação e assim por diante. Então, são essas duas. Em relação ao doutorado, ainda não iniciei, não.
Tá? Então, eu estou realmente especificamente na mestrado e pós-graduação. Na rede FEMIG, aí são várias doenças, né? Você citou até algumas, como a fibrose cística, mas são várias doenças que tem no hospital, né? Desde erro inato do metabolismo, diabetes, alergia alimentar e por aí vai. Agora, dentro do que foi colocado, né, do Covid, eu acho que é algo bem interessante fazer um debate, fazer uma discussão clínica sobre o papel da nutrição nesse perfil protetor, né? A gente poderia falar dessa maneira. O que a nutrição, o que o alimento pode fazer para tentar não prevenir de ter o Covid, porque isso não tem como, mas de como passar por uma infecção de uma maneira mais tranquila e caso tenha uma infecção mais complicada, como tratar. E a gente sabe que a alimentação, a nutrição é fundamental para esse processo. Tá. Mas eu te fazer uma pergunta aqui que há muito tempo eu queria te fazer. No seu trabalho no hospital, eu acredito que você esteja trabalhando, né, esteja indo ao hospital quase que diariamente, o que você tem visto de mudança na rotina do hospital em razão da pandemia? O que mudou? O que acontecia antes que não acontece agora? O que não acontecia antes que acontece agora? Isso é bom atualizar, porque a gente fica trancado em casa e não conhece a realidade dos hospitais. O que você tem visto ali dentro do hospital? Certo. Primeiro, as consultas em todos os ambulatórios, de todas as especialidades, elas foram canceladas. Somente os casos graves realmente que vão para o hospital hoje em dia. Então, consulta eletiva cancelada. E o hospital está meio que preparado, esperando os pacientes realmente na pediatria infectados com Covid. Felizmente, até o momento, a gente não teve nenhum diagnóstico, do ponto de vista médico, nenhum diagnóstico de Covid-19 no hospital. Alguns quadros respiratórios, claro, até pela época do ano, mas não de diagnóstico. Para quem não é de Minas Gerais, é importante que saibam que a FEMIG é a fundação responsável, você até me corrige, Matheus, se eu comentei alguma impropriedade, é a fundação responsável pela administração e gestão dos hospitais públicos do estado de Minas Gerais, não é isso? Então ela tem uma rede de hospitais. Exatamente. Legal. Exatamente. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer, e quando a gente tem visto na televisão, a gente é bombardeado por informações, e algumas informações não chegam da maneira como pelo menos eu gostaria. Fala-se muito que o coronavírus, ele afeta mais, ele tem um índice, inclusive, de mortalidade maior ou de gravidade maior, em razão da baixa imunidade, né? É até em razão disso em que eles falam que o grupo de risco são aquelas pessoas com baixa imunidade e etc. Então, qual é a pergunta que eu quero te fazer? Até quando eu vi a questão da imunidade, eu até estou aqui com a vitamina C, eu tomo minha vitamina C todos os dias, porque a gente aprende desde criança que vitamina C aumenta a imunidade. Dentro da nutrição, você entende que se eu melhorar a minha alimentação, eu melhoro a minha imunidade, e melhorando a imunidade, eu fico menos suscetível a efeitos mais graves da doença? Primeira pergunta. E a segunda, logo na sequência, considerando que sim, que a melhora da alimentação melhora a minha imunidade e, consequentemente, eu fico menos suscetível à doença, como que eu poderia me alimentar para melhorar a minha imunidade e, assim, ficar menos exposto a efeitos danosos de eventual contaminação? Tá, perfeito. Só antes de responder essas duas perguntas sobre imunidade, né? O Arthur aqui perguntou se tem teste disponível no hospital. Não o paciente, quando ele tem suspeita do Covid, ele é feita a coleta do exame e é encaminhado para o laboratório para fazer a análise, né? Então, dentre os pacientes que já passaram por esse período, nenhum apresentou nenhum diagnóstico, né, do Covid. Eram outros vírus que causavam, né, as doenças respiratórias. Entrando em parte agora no que você colocou sobre inflamação, sobre a nutrição, sobre suplementação, você até mostrou aí um suplemento de vitamina C, e a gente vale pensar o seguinte: primeiro, as pessoas estão tendo uma corrida imensa para essa área da nutrição. Fitoterapia, vitaminas, minerais, comprando isso em farmácias, sejam farmácias de manipulação ou farmácias convencionais, internet. Primeiro que isso não é o caminho,
tá? Os últimos consensos em relação ao Covid, que é um vírus novo, ou seja, o conhecimento ou o que a gente coloca da prática clínica em relação à alimentação, à nutrição ou até mesmo à suplementação, é através de experiências com outros vírus, com outras patologias relacionadas a quadros respiratórios. Então, não é tão especificamente quanto ao Covid. Segundo, quando a gente avalia pessoas, né, que têm problemas de inflamação, pessoas que têm hipertensão, diabetes, obesidade, pessoas mais velhas, onde o sistema imunológico ele está um pouco mais comprometido, são pessoas mais susceptíveis a uma ação maior do vírus do ponto de vista pulmonar. Consequentemente, são pessoas que têm um risco maior realmente de passar por uma complicação em relação ao Covid. Aí eu entro na sua pergunta. Então, com isso, eu tenho que suplementar, eu tenho que preocupar com a alimentação. Preocupar com a alimentação é um ponto primordial. Suplementação, não necessariamente. Então, quando você me mostra um comprimido desse de vitamina C, eu nem sei quantos miligramas, né, especificamente tem aí. 250. 250 miligramas. Aí a minha resposta é categórica. Você precisa dessa suplementação? Não. Por que não precisa dessa suplementação da vitamina C? Apesar de nós sabermos que a vitamina C atua no sistema imunológico, ela tem uma capacidade, não somente a vitamina C, como a vitamina A também, ela tem uma capacidade de diminuir a replicação viral e de que ele haja sobre alguns receptores. Tem sido muito estudado o receptor de angiotensina 2. Angiotensina 2 é um peptídeo, vamos falar assim, uma substância que ela produz vasoconstrição. Ou seja, é como se ela apertasse os vasos. Então, como se ela atuasse de uma maneira impedindo o bombeamento, o funcionamento normal, né, de sangue aí pelo nosso corpo. Então, eu tenho que tomar cápsulas de vitamina C, cápsulas de vitamina A? Não. Então, o que eu tenho que fazer para tentar melhorar a minha imunidade? Comer os alimentos que são fontes desses nutrientes. Então, a vitamina C vai ser um deles. Aí entram várias frutas cítricas, vegetais. A vitamina A também fundamental. Alguns nutrientes em destaque, né, que alguns consensos colocam, poderia falar então da vitamina C, da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E, do zinco, do ferro, do magnésio. São os principais aqui que estou citando para você, ou para vocês, que são importantes na terapia nutricional para que a imunidade das pessoas fique melhor, fique mais forte. Mas, mais uma vez, eu quero deixar claro, todas essas vitaminas e minerais que eu citei, a ideia não é já suplementar, independente, eu vou suplementar porque eu já vou ter um benefício de aumento da imunidade. Não é isso. Caso seja necessária a suplementação, ela deveria ser avaliada com 2 parâmetros, com aquilo que você come e com o seu exame bioquímico. Tendo essa avaliação, ou esse parâmetro, aí sim a gente consegue fazer uma análise crítica e determinar qual é o grupo necessário de uma suplementação ou qual o grupo que eu consigo realmente fazer uma prescrição via alimentar, né? Via o consumo do dia a dia. Pois é, então eu achei interessante. Quando a gente fala em alimentação como fonte primordial dessas vitaminas, desses nutrientes, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para melhorar a nossa imunidade, pensando na dona de casa, que está agora aí 11, 15 da manhã, ou em quem mora sozinho, ou a dona de casa fazendo a comida para a família, para os seus filhos, ou quem está sozinho aí se alimentando, em efeitos práticos. Né? Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado, a nossa alimentação é muito baseada em arroz, feijão, uma batata, às vezes um legume ou uma verdura e uma carne. De efeitos práticos, né? Na hora de preparar o almoço de hoje, ou o almoço de amanhã, ou o jantar, o que não pode faltar no que diz de respeito a esses nutrientes ou vitaminas que podem aumentar a imunidade da família, das pessoas, e, consequentemente, contribuir com mais força para combater eventual contaminação ou do próprio coronavírus ou de qualquer outro vírus que afeta o sistema respiratório? Ótima pergunta. Eu vou pegar, para responder essa pergunta, eu vou pegar o seu exemplo do café da manhã. Posso falar o que você me mandou, né? Eu vou explicar aqui. Hoje pela manhã, eu mandei uma foto, eu acordei cedo, estava fazendo minhas coisas, eu mandei uma foto para o Marcelo do meu café da manhã, que foram ovos com bacon. Então, pode ser o ponto de partida, só para situar a turma.
Tá, então vou pegar dois exemplos, tá? Esse exemplo seu do ovos com bacon, no café da manhã, e um exemplo também da minha prima, Isabela, que eu acompanhei agora pelo Insta dela, que ela fez um bolo. Então deixa eu entrar primeiro no seu café da manhã. Bolo de quê? Ela fez um bolo com... as pessoas pedem para ela fazer um bolo excluindo alguns ingredientes que são comuns, como farinha de trigo, leite, e aí ela foi para a prática, tentar fazer um bolo trocando esses ingredientes. De uma maneira que a gente fala assim, funcional, composto bioativo. É onde eu vou entrar agora aqui na sua pergunta e tentando deixar isso de maneira clara. Então, você consumiu no café da manhã ovos, provavelmente 2, né? Não lembro exatamente. 3 ovos com fatias generosas de bacon que eu vi. 3 pequenas fatias de bacon. Fatias generosas. Tá, então o que é a ciência? Lembrando que em termos de saúde, principalmente nutrição, por que 2002, quando eu formei, você tinha um certo conceito sobre o seu café da manhã, e hoje esse conceito de ovos com bacon mudou um pouco em relação ao que eu aprendi, né, há 18 anos atrás. Melhor. Sim, nesse aspecto sim. Porque em 2002, a gente cortava isso, a gente literalmente falava que o consumo do bacon, principalmente o consumo do ovo, levava um aumento do colesterol, doenças do coração e assim por diante. Ou seja, não era a ideia, não era a prescrição de nenhum nutricionista. E hoje isso mudou. Agora a pergunta é, os seus ovos com bacon, ele é indicado para todas as pessoas, para o consumo diário? Não. Por que não? Porque o que tem que se determinar como é que foi feito esse bacon? Ele foi frito ou ele foi assado? Segundo, qual a origem desse bacon? Hoje a gente já discute como os animais são criados. Então o porco, onde ele teve uma criação um pouco mais livre, o teor de ômega 3 dentro desse bacon vai ser melhor em relação ao porco criado em cativeiro. Traduzindo de maneira mais clara, essa relação ômega 6, que é inflamatória, e o ômega 3, que é anti-inflamatória, difere dos diferentes tipos de bacon, da origem do bacon, ou seja, da origem do porco, de como ele foi criado. Então, o bacon que você consumiu com ovo, para o seu quadro clínico, talvez não cause nenhum mal. Mas dependendo para outro indivíduo, sim. Então, como que eu conseguiria avaliar isso? Exame de sangue. Não tem outra maneira de avaliar qual que é o seu perfil bioquímico diante daquilo que você consome do dia a dia. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, se eu analisar propriamente dito, o bacon por si só, ele tem um certo teor de gordura saturada. Então, se eu não fizer uma análise crítica do que você consome ao longo das 24 horas, ou seja, ao longo de um dia, eu não consigo falar de uma maneira tão clara se o bacon com ovo faz mal ou não para você. Então, dependendo do que você consumir ao longo do resto do dia, né, almoço, lanche da tarde, jantar, se o seu teor de gordura saturada for alto nesses outros momentos, talvez o seu ovo com bacon realmente ele não seja tão interessante para o seu dia a dia. Em contrapartida, se seu hábito alimentar for muito bom ao longo dessas 24 horas, bem provável que o ovo com bacon teve um papel fundamental no seu dia. Qual o papel? O fato de você consumir um teor maior de proteína e um teor maior de gordura no café da manhã faz com que você tenha mais saciedade. Então, o que tem acontecido hoje com as pessoas que estão ali o dia inteiro dentro de casa? Ansiedade, estresse. E qual a maneira de compensar essa ansiedade e o estresse? Alimentação. Então, basicamente, a gente vai através de alimentos que nos dão prazer. A razão número 1 pela qual a gente busca um determinado alimento é sabor, é prazer. Não é se ele aumenta ou não a imunidade. É o sabor que confere, é o prazer que aquele alimento me dá realmente que vai me fazer buscar o ovo com bacon, ou o bolo, ou seja, qual alimento for. Então, é possível... E voltando ali... Pode concluir, desculpa. É possível colocar o ovo com bacon nos café da manhã das pessoas? É. É interessante colocar todos os dias? Não. Então, variação é o ponto fundamental. Tá? Fundamental. Então, ovo tem propriedade funcional, compostos bioativos que vão proteger sim, né? Vão trazer essa imunidade que as pessoas querem do dia a dia. O bolo que eu citei, né, da minha prima Isabela, ela trocou a farinha de trigo branca pela farinha de aveia, ela usou farinha de aveia, trocou o óleo de soja por óleo de coco extra virgem, poderia ter sido azeite, poderia ser outro tipo de óleo.
ela trocou, ao invés de colocar achocolatado, né, Nescau, Todds, achocolatados riquíssimos em açúcar, ela usou um chocolate amargo, aí 60, 70, 80, 90% cacau. Ela acrescentou nesse bolo canela, fermento, e ainda poderia ainda falar mais. Esses foram os ingredientes básicos, tá? Que ela colocou, e ovo também, né? E o bolo ficou maravilhoso pelo que o pessoal na casa dela consumiu e falou no Instagram. Agora, o que poderia acrescentar ainda mais para tornar esse bolo mais funcional, com mais compostos bioativos e, consequentemente, melhorar a minha imunidade? Para o leigo, mais funcional é com mais qualidade nutricional, é isso? Mais qualidade nutricional, maior imunidade e, consequentemente, maior proteção contra o vírus. A gente poderia colocar assim, mais saúde. Então, eu já falei da canela, do ovo, da farinha de aveia, do óleo de coco, poderia ser azeite, poderia ser manteiga, canela. Aí eu falei, o que eu poderia acrescentar ainda mais nesse bolo? Nozes, caso a pessoa tenha em casa, poderia acrescentar nozes, ou talvez ameixa, e aí retirar um pouquinho, ela colocou um xarope, tá? Ela trocou o açúcar por um xarope, poderia tirar esse xarope, apesar de que ele tem compostos bioativos, compostos antioxidantes, que aumentam a imunidade, então poderia tirar o xarope, caso quisesse, e colocar uma ameixa, colocar uva passa, isso iria conferir também outros tipos de compostos, além que ia dar o paladar doce, né? Que a gente quer o sabor doce do bolo. Eu não quero um bolo que não me traga prazer. Então, quando eu acrescento a ameixa, ou, por exemplo, a nozes, ou todos os dois, e faço o bolo, esse bolo, com certeza, ainda ia ficar magnífico em termos de sabor, magnífico em termos de compostos bioativos, melhorando a imunidade, e para aqueles indivíduos que têm dificuldade de dormir, insônia, eu colocaria esse bolo, por exemplo, no lanche da tarde ou no lanche à noite, porque eles são ricos em fitomelatonina, que é um composto que ajuda ao relaxamento, que ajuda na qualidade do nosso sono. Então perceba que até mesmo o horário que eu consumo determinado alimento faz diferença na minha vida. Faz diferença na capacidade que o meu organismo tem de produzir menos cortisol ou menos hormônios que poderiam levar a um estresse maior. Então hoje os termos, né, que a gente usa é estresse, inflamação, compostos bioativos. Então eu quero alimentos que tentem controlar essa capacidade nossa, né, do organismo de ter uma imunidade melhor, mais forte, mas entendam que aumentar muito a imunidade não é assim, a gente não controla, o certo é o equilíbrio, né? O nosso corpo precisa de uma certa, vamos falar assim, uma pequena inflamação e ao mesmo tempo um efeito anti-inflamação. Então, eu costumo até brincar. Às vezes você fala assim, então você não come um pastel frito? Então você não come uma coxinha? Eu falo, claro que eu consumo, a gente quer prazer. Eu falei aqui desde o início da live. Prazer é a razão número 1 pela qual a gente busca um alimento. E a gente sabe que a combinação carboidrato e gordura são combinações que dão um excelente prazer para nós. Muito. Então, alguns alimentos que sabidamente eles podem fazer mal pelo excesso de gordura, pelo excesso, talvez, né, como eu falei, de gordura saturada, a gente tem que fazer o equilíbrio. E aí o equilíbrio é consumir alimentos que vão me dar prazer, vão tentar diminuir a minha ansiedade, mas ao mesmo tempo, no outro lado, eu consigo colocar esses compostos bioativos. Não sei se foi claro. Muito claro. E voltando aí para a história do almoço, né? Que quem está preparando o almoço agora. O que seria uma refeição? O que é legal eu colocar no meu almoço, na minha rotina diária de alimentação, pensando nessa que talvez seja a maior refeição que a gente tem, né? O almoço. Né, o brasileiro tem por hábito tomar um café da manhã mais simples e comer muito bem no almoço. O que é legal? O que não pode faltar no almoço do brasileiro, pensando na melhora da imunidade e, consequentemente, em vantagens imunológicas contra o coronavírus? Vegetais, legumes, isso não pode faltar. Eu até brinco com as pessoas, de vez em quando eu mando fotos, né, nos nossos grupos de WhatsApp, grupos de pacientes, eu mando fotos, às vezes, do meu almoço, do meu jantar, daquilo que eu fiz no dia a dia, para as pessoas enxergarem. Então, assim, às vezes as pessoas falam, macarrão faz mal. Poxa, peraí. Primeiro, macarrão é gostoso, então as pessoas vão consumir. Segundo,
tem como fazer um equilíbrio daquilo que tem um teor maior de carboidrato, que talvez possa levar a um aumento de insulina, um aumento da minha glicose no sangue. Tem como eu tentar fazer um balanceamento do que eu vou consumir no dia a dia? Arroz com feijão, o que você já citou aí, é a combinação mais perfeita, né? Quando a gente fala em termos de carboidrato e proteína, porque um complementa o outro. O feijão é deficiente no aminoácido que chama metionina. O arroz é deficiente no outro aminoácido que chama lisina. Aí um completa o outro com essa deficiência porque um é rico em cada um desses nutrientes. Então é um equilíbrio quando a gente consome o arroz com feijão. Aí tem que ter uma fonte proteica. Qual seria outra fonte proteica, caso queira, né? Quem é da linha vegana, linha vegetariana, vai usar quinoa e outras proteínas vegetais. Quem é da linha animal, vai pensar no ovo, na carne, de qualquer espécie animal. Mas tem que ter um consumo de legumes e verduras para ter essa imunidade que você citou. Qual vegetal, qual legume? Aquele que você tiver na geladeira. Aquele que você planejou ao longo da semana. Lembrando que comer bem, não existe comer bem sem planejamento. Ainda mais agora que a gente sai pouco de casa, né? A maioria das pessoas tenta ir no supermercado uma vez na semana ou então uma vez a cada 15 dias para tentar diminuir a exposição a uma possível infecção. Então a pessoa tem que comprar os legumes e os vegetais já fazendo um planejamento do que ela vai seguir ao longo da semana. Se não houver esse planejamento, o que acontece? As pessoas vão para o aplicativo, vão para o iFood, né? Nem fazendo propaganda, mas as pessoas vão para o aplicativo, vão consumir só sanduíche, pizza, porque isso gera ansiedade, a situação que a gente está hoje. Então as pessoas naturalmente vão buscar aquilo que dá mais prazer. Não que pizza, sanduíche não possam ser consumidos, mas se a gente não colocar a mão na massa, não consegue ter uma alimentação saudável. E a comida é um prazer muito imediato, né? Você tem aquela sensação de prazer muito ao mesmo tempo que você está comendo. A Juliana comentou que o meu áudio está baixinho. Eu não sei se você está me ouvindo bem, Marcelo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Aí o pessoal depois se confirma para ver se o problema é no meu fone ou no meu microfone. Então, eu achei interessante. Então, quando a gente vai preparar o almoço, arroz com feijão está aprovado. Você sabe que eu adoro arroz com feijão. E quando se fala em legumes e verduras, então, uma couve passada, um almeirão, um espinafre, uma mostarda, enfim. Ele está dizendo que o som está meio abafado. Jordano, só o meu ou do Marcelo também? Me dá essa informação, por favor, que eu troco o fone aqui. Então, esses exemplos que eu citei, né? Ou uma couve, ou um almeirão, ou uma mostarda, ou um espinafre, enfim. O que assim, pensando em efeitos práticos mesmo, sabe, Gustavo? Pensando numa vitamina C ou em algum nutriente que não pode faltar, esse não pode. Come couve uma vez por semana. O que você acha aí? O que você entende pensando no dia a dia mesmo do cidadão? Né? Além do arroz com feijão, eu já vi que o arroz com feijão está aprovadíssimo. O que a gente pode pensar nessa verdura que a gente pode planejar? Tá. Então eu falei para vocês alguns nutrientes, vitaminas e minerais que são fundamentais. Vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina D, zinco, selênio, magnésio. Então, e ferro, tá? Esses são os nutrientes principais que estão sendo discutidos nos consensos, nos artigos que estão sendo avaliados para aumentar a imunidade em relação ao Covid. Não que vitaminas do complexo B e outras vitaminas e minerais não sejam importantes no nosso dia a dia. Então, pegando uma fala específica desses magnésio, deu uma queda aí. Magnésio. Então, pegando uma fala específica desses nutrientes que você agora perguntou, agora traduzindo de uma maneira mais clara, eu vou tentar fazer de uma maneira rápida, desde o seu café da manhã até chegar mais à noite para a gente fechar esses nutrientes. Então, onde você travou? O pessoal colocou travou ali. Voltou. É porque eu estava trocando o microfone aqui. Tá. Então eu vou tentar fazer uma análise rápida do seu café da manhã até fechar 24 horas para a gente enxergar todos esses nutrientes que eu acabei de colocar. Tá? O seu café da manhã tinha ovo e bacon, perfeito? Bacon.
Deu uma Vai travada. travar mais não, desculpa, gente, eu tava mexendo no microfone. Vai ficar um pouquinho torto, mas nós vamos seguir. Meu café da manhã é ovo e bacon. Foram 3 ovos Tá. e 3 humildes fatias de bacon. Feitas num negocinho no micro-ondas. Então não botei óleo não, tá? Tá. Então vou pegar do café da manhã, não sei se o pessoal escutou, se travou ou não. Então vou pegar e tentar de uma maneira mais rápida, tá? Do seu café da manhã até 24 horas para fechar todos esses nutrientes que eu acabei de colocar. Então, seus ovos com bacon. Eu teria acrescentado orégano, cheiro verde, desidratado, talvez, além, né, desses nutrientes que eu estou colocando, açafrão em pó. Então, aqui eu estou colocando compostos bioativos. Além desses ovos com bacon, eu teria colocado, por exemplo, uma batata doce assada. Tá? Quando você fala que fez seu bacon no micro-ondas, eu colocaria seu bacon especificamente no forno para assar junto com a batata doce. 20 minutos, 30 minutos já está assado. Super bom. Um fiozinho de azeite na batata doce com orégano e alecrim. Perceba que eu não trouxe para esse café da manhã uma dificuldade, eu trouxe uma questão de tempo para ser feito. Tá? Estou fazendo uma análise pensando que a pessoa está dentro de casa o dia inteiro. Então ela tem tempo para assar esse bacon ou para assar a batata doce? Tranquilamente, a pessoa está dentro de casa. Então 20 a 30 minutos. E até, desculpa te interrompendo, mas eu achei bem interessante, porque são ingredientes que interferem muito pouco, pelo menos ao meu sentir, no paladar. Então, às vezes eu coloco ali um cheiro verde, um orégano, algum elemento mesmo, que vai me trazer mais, eu acho que vocês têm funcionalidade, quer dizer, mais qualidade nutricional, e ao mesmo tempo interferir muito pouco naquele prazer que eu quero sentir do gosto do ovo, do gosto do bacon, né? Sim, o prazer continua o mesmo, se não melhor, tá? Porque o cheiro que dá quando você coloca vamos chamar de temperos, o cheiro que dá é maravilhoso. Então isso já realça sabor, já traz aquela expectativa de algo saboroso e realmente fica bem gostoso. Então, a gente fechou um exemplo, tá? A gente fechou aí do café da manhã. Chegou no seu almoço. Aí a gente falou do arroz com feijão, uma fonte proteica, e os vegetais. Aí você falou da couve, do espinafre, eu acrescentaria taioba, alface, qualquer vegetal de folha, fundamental 1, e algum outro legume. Poderia ser cenoura, poderia ser abobrinha, poderia ser beterraba, enfim, qualquer outro nutriente. Pelo menos 2 ou 3 tipos de vegetais. E o fato dele ser cozido, passado ou totalmente cru não interfere nos nutrientes que ele te entrega, correto? A gente poderia falar assim, é difícil, tá? Entrar em cada detalhe, mas o fato pode ser cru, pode ser passado na frigideira com um pouquinho de azeite, um pouquinho de água. Não vai fazer, vamos pensar em termos práticos. A gente quer variação. Então hoje pode ser realmente refogado, amanhã pode ser cru, não faz muita diferença nesse sentido não. Então, a pessoa vai consumir um prato como esse que a gente citou. Aí agora, antes de responder do café da tarde, eu te faço uma pergunta. Você planejou seu café da tarde ou você já tem algo em mente naquilo que você iria consumir? Não, muito provavelmente eu pularei o café da tarde. É muito difícil eu comer à tarde. Quando eu como, é porque deu fome, eu belisco qualquer coisa. Mas não é hábito fazer o café da tarde. Tá, deu fome e você vai comer o quê? O que eu achar que tiver fácil à mão. Então eu pego às vezes um pedaço de pão, uma bolacha, às vezes faço ovos, eu gosto muito de ovos. E aí é interessante que a sua pergunta já me levou a uma reflexão. O não planejar faz com que eu coma coisas, porcarias, junk food, pelo fato de não ter planejado, não é isso? Exatamente, exatamente. Aí agora dentro do que você falou, eu estou tentando montar um cardápio dentro do que você está colocando na sua realidade, que é a realidade da maioria das pessoas, e tentar trazer a nutrição funcional, composto bioativo, aumentar a imunidade. Então, perfeito. Você vai consumir pão, vai imaginar as pessoas querem pão de sal. E pão de sal é maravilhoso, o sabor é uma delícia, perfeito? Só que é um pão que a gente costuma falar, pelo grau de processamento dele, que o teor de fibra é pequeno, vamos falar assim. Então não é um pão que traz muito prazer, mas não traz tanta saúde. Você fala, então tem como eu colocar o meu pão de sal e trazer saúde? Claro, perfeitamente. Poderia colocar nesse pão de sal
a manteiga, ou o azeite, ou o próprio ovo mexido, como você falou, mas eu vou excluir o ovo considerando que a gente já pensou no ovo no café da manhã, tá? Então não vou pensar o ovo nesse momento agora, não. Então eu poderia colocar vamos falar, o pão na chapa, né? Quem não gosta de um pão com manteiga na chapa, fica maravilhoso. Aí o que você poderia, então, complementar para trazer a nutrição funcional, os compostos bioativos, para esse lanche da tarde? Suco. Acrescentar um suco. Ah, mas é qualquer suco? É só pegar um limão e espremer? É só pegar uma acerola e bater? Ou um abacaxi e bater no liquidificador? É tentar trazer a nutrição funcional para o seu dia a dia. Então, se você pega um suco de limão, acrescenta, por exemplo, abacaxi e hortelã, fica maravilhoso. Se eu pego um suco de limão, acrescento laranja e couve, fica maravilhoso. E quando eu falo esses acréscimos, quando eu faço essas combinações que eu acabei de citar, eu pego a capacidade que o pão tem de aumentar a nossa glicose, ou seja, o que é ruim, eu não quero um alimento que faça com que minha glicose aumente rapidamente. Eu quero um alimento que faça com que minha glicose aumente de maneira lenta. Isso é fator protetor. Então, quando eu coloco junto a esse pão na chapa, com manteiga ou com azeite, eu acrescento essa combinação que eu fiz agora de suco, essas duas opções, eu faço um controle glicêmico, ou seja, eu faço com que a glicose no meu corpo aumente de maneira lenta. Eu faço uma proteção para o meu pâncreas e faço uma proteção para o meu fígado. Percebam que o que eu tenho visto, voltando ao Covid-19, é que alguns jovens, pelo menos o que eu tenho lido na literatura, é que alguns jovens, aparentemente sem nenhum problema, não têm diabetes, não têm obesidade, não têm hipertensão, não têm alguma doença, aí eles pegam Covid e morrem. Aí você fala, poxa, mas eu achei que era uma doença que afetava de uma maneira bem especificamente idoso, com baixa imunidade, com essas doenças. Aí você fala, mas o que tinha então nesse jovem que propiciou que ele tivesse uma gravidade maior, mesmo tendo um fator protetor. Pode ser o histórico do atleta, né? Protetor da idade. A maioria das pessoas, às vezes, mesmo sendo jovens, aparentemente sem doenças, alguns casos já estavam descritos: aumento de ácido úrico, aumento de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, e muitas vezes é uma doença silenciosa, assim como o ácido úrico aumentado, às vezes também é uma doença silenciosa, assim como a insulina aumentada, geralmente é uma doença silenciosa. Então, o que eu estou trazendo aqui para nós? Um café da tarde agora, onde eu estou colocando pão, que ele tem essa capacidade, vamos falar, negativa em algumas pessoas de aumentar a glicose, de ter um efeito ruim para o meu metabolismo, mas eu quero comer pão e eu vou comer pão, só que eu vou associar a um suco rico em compostos bioativos e esses compostos vão fazer um efeito protetor. Então, ou seja, não há problema algum eu ter consumido pão, porque eu consumo concomitante com esse suco, eu vou ter esse efeito protetor. Você falou uma coisa interessante, que eu já tinha até pensado sobre isso. Até depois eu quero entender melhor por que quem tem hipertensão, doença autoimune, diabetes, está mais propenso, né, ao coronavírus. Mas você me chamou a atenção para uma questão bem interessante. Diante disso que você disse, se eu tenho numa família, por exemplo, um senhor de 65, acima de 65 anos, que se alimenta muito bem, pratica esportes, e tem um adolescente ou um jovem adulto obeso, que se alimenta mal, que não pratica esportes, eu posso entender que este jovem adulto ou esse adolescente está mais propenso a um agravamento em eventual quadro de Covid-19 do que esse idoso, digamos, saudável, que se alimenta melhor? Gustavo, é difícil eu conseguir fazer essa relação, bater um martelo e falar que sim, tá? É difícil. Primeiro porque é um vírus novo. Então, tudo que a gente sabe do vírus é novo. Então, o que a gente fala hoje, talvez daqui a uma semana surja algo novo, realmente a gente vai mudar um pouco o entendimento. Mas corpos, pessoas que têm maior inflamação, então quando a gente fala em inflamação, obesos, diabéticos, hipertensos, pessoas com outras patologias, doenças autoimunes, são pessoas com maior propensão a ter maior inflamação, tá? Mas, por mais que a gente ainda não faça uma medição prática. Se você me perguntar, então eu quero medir meu grau de inflamação
vou ficar um mês consumindo esses alimentos funcionais, compostos bioativos, e quero medir meu grau de inflamação antes e depois dessa mudança do meu dia a dia na alimentação. Não, a gente ainda não tem uma maneira prática, clínica, assim, geral, para realmente ficar medindo, que a gente pode medir de maneira isolada. Eu melhorei meu hábito alimentar, minha insulina baixou. Aí melhorei meu hábito alimentar, minha vitamina D subiu, meu colesterol diminuiu. Ou seja, a gente consegue fazer algumas inferências individuais quando a gente faz um todo, né, um planejamento diferente no hábito alimentar. Mas a gente pode dizer que o indivíduo novo, jovem, como você colocou, que não tem um controle na alimentação, que não tem um controle da atividade física, ele é um indivíduo, pelo que a gente tem hoje, pelos dados, mais propenso a ter uma gravidade um pouquinho maior. Então ele pode realmente sim ter uma doença, vamos falar, mais grave, né? E uma por que essas pessoas estão mais suscetíveis a serem afetadas pela Covid do que as outras? Tá, boa pergunta. O que a ciência colocou no momento é que o vírus, a replicação dele, em boa parte se dá por esse mecanismo que eu citei da angiotensina 2, por um receptor que chama ECA2, tá? É um receptor de angiotensina 2. Então, ou seja, se eu tenho uma alimentação anti-inflamatória, né, uma alimentação mais funcional, mais rica nesses compostos bioativos, eu consigo inibir essa enzima e aí, com isso, eu iria diminuir a replicação viral. Essa é uma teoria. Tá? Se eu diminuo a ação do vírus sobre essa enzima, automaticamente eu diminuo a ação de replicação do vírus e aí eu tenho, vamos chamar, uma gripe branda, uma gripe mais tranquila. Eu não tenho sintomas tão específicos no pulmão. Então, esse é o ponto-chave por enquanto, né? Assim, a linha de pesquisa, tanto é que é muito colocado da medicina tradicional chinesa, né? De ervas, da fitoterapia, vem se perguntando muito desses compostos, se a gente deveria usá-lo no dia a dia para prevenir. Eu falo, olha, tem que ter muito critério, muito cuidado na suplementação. Esse é o ponto fundamental. Mas eu deveria consumir no meu dia a dia. Então, naquele exemplo que eu dei do café da tarde, onde eu coloquei o pão com 2 tipos de suco, para aumentar essa imunidade, aumentar esses compostos bioativos, eu poderia trocar o suco, por exemplo, para um chá. Chá de camomila, por exemplo, chá de erva doce, chá de funcho. Poderia trocar para qualquer outro chá, aquele que mais me agrada, mas lembrando do princípio básico da nutrição, variação. Então não adianta eu ficar assim todos os dias no chá de camomila, no mesmo chá. A mesma coisa sempre. A mesma coisa. Não é isso que vai trazer a melhor imunidade para o meu corpo. É a variação ao longo dos dias e ao longo não falo não somente ao longo dos dias, mas pensando em todas as refeições. O Léo fez uma pergunta aí mais cedo sobre, quando a gente fala em compostos vitamínicos, em suplementação, ele pergunta sobre a importância ou não, a utilidade ou não de compostos vitamínicos. Ele até cita o centro. Certo, eu não vi a pergunta. Pensando na funcionalidade, né, na qualidade nutricional, qual a importância ou a ausência de importância desses compostos, como o Centrum, e existem outros aí, no reforço vitamínico do organismo, na melhora da imunidade e na qualidade funcional do nosso organismo? Tá, primeiro se eu pensar no centro propriamente dito, né, centro de A a zinco, tem várias marcas que buscam essa qualificação, essa descrição de colocar praticamente todas as vitaminas e minerais. Se vocês olharem lá atrás do rótulo, vocês vão perceber que está escrito assim, 100%. Tá? Então, primeiro, essa suplementação, ela tira totalmente a individualidade de cada um. Ela simplesmente coloca que seu hábito alimentar e o meu não importam, o que importa é consumir uma determinada suplementação vitamínica e mineral, que ela realmente vai trazer um sucesso imunológico, uma melhora do meu sistema imune e, consequentemente, eu vou conseguir combater o vírus de uma maneira mais eficiente, o que não é verdade. Tá? Então, todas as vitaminas e minerais dentro de um centro ou de outras marcas convencionais, primeiro que eles estão na fórmula mais básica, de maior difícil absorção. Então, eles vendem um suplemento vitamínico caro, te prometem algo que eles realmente que é algo que vai trazer benefício para o seu corpo e do ponto de vista prático, o seu corpo vai absorver muito pouco do que está ali dentro daquela suplementação.
Então, não é indicado. Segundo, aí para aqueles casos selecionados que eu queira fazer uma suplementação, como proceder? Existem algumas maneiras. Então, a maneira mais interessante é você individualizar. Então, eu poderia especificamente falar assim, eu vou fazer uma suplementação com vitamina D, porque eu quero aumentar o meu exame bioquímico e não porque eu quero aumentar a imunidade. Percebam que são coisas diferentes. Então, eu, com a minha vitamina D, eu tenho que suplementar? A minha resposta é, não sei. Qual é o valor que deu no seu exame de sangue? Vitamina D é que vem do sol? É exatamente. Aquela parte dela, né, é produzida com o sol. A gente tem um processo inicial na pele, mas a gente precisa de uma ação do rim e do fígado nesse processo para tornar a vitamina D mais ativa. Então, a pergunta é, estou pegando a vitamina D como exemplo, tá? Eu deveria suplementar a vitamina D para todos os indivíduos, uma vez que ela está dentro desses nutrientes, dentro de alguns consensos, como uma vitamina extremamente importante para um desfecho. A gente usa muito esse termo na prática clínica, um melhor desfecho nutricional em relação ao Covid-19? Então, essa pergunta foi parcialmente respondida. Pessoas que têm exame bioquímico entre 20 e 30 nanogramas por decilitro, ou seja, como é que eu sei? Você fez um exame de sangue. Pessoas que têm um valor de exame entre 20 e 30, se elas chegam no hospital, elas vão ser suplementadas, que a gente chama com uma dose alta de vitamina D, que são 25 mil unidades, uma vez por semana, por 6 ou 8 semanas. Isso não sou eu, Marcelo, que está falando. Isso é o que está sendo colocado dentro de alguns consensos específicos para o tratamento da hipovitaminose D em relação ao Covid-19. Então, o que a literatura está colocando? Olha, se o seu exame está relativamente baixo, a gente vai fazer uma dose extremamente alta para aumentar o mais rápido possível a sua vitamina D. Com qual justificativa? Parece que se a sua vitamina D tem um nível melhor, a gente tem um desfecho melhor em relação ao Covid. Eu tenho uma gravidade menor. Mas entenda que na literatura não é matemática. Eu não consigo colocar 1 mais 1 é igual a 2, então eu vou suplementar a vitamina D, então esse indivíduo não vai ter gravidade. Não, não é isso. Então, a gente tem receptor de vitamina D no coração, no rim, no pâncreas, em vários órgãos do corpo. Então, o que aparentemente é claro para nós, que pessoas que têm deficiência dessa vitamina têm maior chance de infarto, têm maior chance de aparecer o diabetes, tem mais chance de aparecer, por exemplo, até mesmo a depressão e várias outras patologias. Mas não necessariamente o tratamento com a suplementação traz a normalidade. Eu vou diminuir a chance do infarto, eu vou diminuir a chance do diabetes tipo 2, eu vou diminuir a chance de um Covid ser mais grave ou não. Então, assim, o que determina é um conjunto de fatores. Pegar e ir no supermercado comprar um suplemento vitamínico convencional não é o caminho. Não é. O primeiro caminho é avaliar realmente o hábito alimentar de maneira individual, de maneira específica, igual a gente começou a conversar aqui do seu café da manhã. Então, eu consegui tornar o seu café da manhã com uma capacidade imunológica muito maior. Perceba que não necessariamente eu fiz uma modificação gigantesca, nenhuma. Eu já consegui, com pequenas escolhas, fazer com que a sua imunidade aumente sem precisar que você vá à farmácia convencional. A sua vitamina C aí do lado de 250 miligramas. É muito fácil consumir 250 miligramas de vitamina C no seu dia a dia, desde que você consuma alimentos considerados saudáveis, desde que você tenha frutas e verduras na sua alimentação. Então você vai conseguir, você não precisa comprar um comprimido. Por mais que a gente fale assim, tem alguma diferença? A vitamina C, que está dentro da sua embalagem aí do seu lado, o corpo ele enxerga a vitamina C de uma maneira diferente daquela que veio da verdura, da que veio do limão, da que veio da acerola? Não. Ele enxerga a vitamina C como todas as duas como vitamina C. Aí você poderia falar, então, Marcelo, se enxerga da mesma maneira, eu posso sim consumir minha cápsula de 250 miligramas. Mas aí entra um ponto fundamental em termos de imunidade, que é intestino. Um intestino bom, um intestino onde eu dou os nutrientes para as minhas bactérias, eu vou aumentar algumas espécies, a gente chama de lactobacilos, bifidobactérias. Em contrapartida, se você entrega só esse comprimido de vitamina C,
não faz diferença positiva para o intestino. Então, se você consome os vegetais, as verduras, esses alimentos que eu acabei de citar, você traz imunidade e crescimento dessas bactérias para o seu intestino. Então, ou seja, é claro, a vida seria muito prática se eu comesse aquilo que eu quero e quando chegasse no final do dia, eu tomasse um X vitaminas e minerais para resolver aquilo que faltou. E na prática não é assim. Legal. A gente está caminhando para o fim, daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente. Marcelo. Já deu muito tempo, hein? 51 minutos, eu te falei que meia hora era pouco. Muito legal, muito esclarecedor. Antes da gente terminar, eu queria que, né, caso alguém queira te ouvir melhor, falar com você, quais são suas redes sociais, seus meios de contato, fala pra gente aí rapidamente. Tá, meu Instagram, né, é marcelo.nogueiranutri. Me sigam lá, façam perguntas, né? A gente pode debater isso melhor. Meu e-mail é m de Marcelo, tá? mcoelhonogueira@yahoo.com.br. Tá. Você atende consultório também, certo? Isso. Meu consultório. Aqui em Belo Horizonte? Isso, ali na região hospitalar, na rua Rio Grande do Norte, número 63. Passa o quarto telefone, andar, aproveita e faz o jabá. sala 40. O telefone lá é 3226-5555. 3226-5555. Depois eu vou botar nas minhas redes também os seus contatos. Marcelo, muito obrigado. Foi ótimo, foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente pegou o mote aí do corona e acabamos abrindo o leque para muita informação legal, muita informação interessante. Eu adorei, eu tenho certeza que o pessoal que nos assistiu e deu para ver uma constância aí de audiência muito legal. Vamos depois voltar a conversar aqui com outros temas. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente bater. A gente tem um caminho aí quase que infinito para a gente trilhar. Agradeço ao pessoal que nos assistiu, que nos prestigiou. Na quinta-feira eu vou conversar com o Bruno Avelar, fisioterapeuta. Vamos falar um pouquinho, inclusive, dessa questão da fisioterapia durante esse período do coronavírus. Na semana que vem, já temos também uma ou duas conversas, um ou dois bate-papos já acertados. Eu vou divulgar depois. E você aí, dê pra gente a sugestão sobre o que você quer falar aqui, qual especialidade, qual especialista, qual profissional. Você que é profissional, que é especialista, manda também, olha, Gustavo, tem uma coisa legal pra gente conversar, vamos bater um papo. Né? Vamos abrir esse caminho aí. Eu curto uma de entrevistador aqui e bebo um pouco do conhecimento do saber de vocês. Marcelo, muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Eu que agradeço o convite, agradeço a presença do pessoal aí, tá, gente? Obrigado pelo. Bater papo sobre alimentação, sobre nutrição. Claro, abre um leque gigantesco dentro de tudo que eu falei. Realmente eu tentei fazer. Falar, por exemplo, assim, se a gente fosse falar em termos de aula, sala de aula, dá para ficar 4, 5 horas só falando desse tema, de tão abrangente que é, né? Falo pelo Instagram, eu não consigo mostrar para vocês os artigos, de onde eu tiro essas informações, mas saibam que tudo que foi colocado aqui é com base na ciência, tá? E espero que tenha sido esclarecedor aí para todo mundo. Não, legal. E o pessoal, a Jane já está cobrando seus contatos. Jane, eu vou lançar os contatos aqui lanço aqui no meu Instagram, vou pôr nos stories, depois, Marcelo, você manda pro WhatsApp todos os seus contatos direitinho, eu vou pôr lá no stories do Instagram, vou pôr no Facebook também. E muito obrigado a todos. Um grande beijo para vocês, uma terça-feira iluminada. Alimentem-se bem, cuidem-se, cuidem de você, da saúde mental, da saúde nutricional, da saúde da família. E tamo junto. Valeu, Marcelo. Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.